pessoal, estamos aqui com mais um Politiquim. A semana não foi tão cheia de fatos novos, mas a gente sabe que o presidente Michel Temer e quem está em volta está fazendo todas as movimentações para garantir que o dia 2 de agosto tenha uma votação que vá beneficiá-lo, né? O que a gente sabe é que estão rolando as articulações com partidos, com o PSB, com o DEM, mas chamou a atenção da gente essa semana que no Politiquim que o senador Paulo Paim fez aqui com a gente, ele comentou que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tá louco para tomar o poder, né? Que estaria aí conversando com outros senadores, fazendo visitas, viajando bastante pelo país, baixando nas fazendas nos fins de semana para conversar com o pessoal e que tá louco para tomar aí o poder no lugar do Michel Temer, né? Ele é o sucessor natural. É o sucessor natural para ser o presidente da Câmara, o Eunício de Oliveira em segundo lugar, né? Mas nessa semana o que chama a atenção é essa movimentação mais de bastidor do que propriamente coisas bombásticas, né? Uma coisinha bombástica da semana é um misturador de voz no gabinete do Michel Temer no Palácio do Planalto, mas nada que a gente não esperasse, né? De uma certa forma também, na própria análise do senador Paulo Paim, é que pode se estender à crise, ou seja, a primeira votação, dia 2 de agosto, é possível que o governo tenha votos suficientes para barrar. Mas, como tem as outras duas denúncias, essa instabilidade aí vai seguir. Ontem eu achei interessante isso, ontem eu fui num almoço da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABINE, aqui em Porto Alegre, e estava o presidente nacional da entidade, que veio para a posse do novo presidente da Fiergs, o Gilberto Petri, que assumiu na terça, e ele fez coro ao que a gente estava comentando outro dia aqui dos empresários, falando o seguinte, ó, cansaram de esperar passar a instabilidade política para que tenha alguma retomada. Não, tem que se descolar a economia da política para ver uma reação. Ou seja, tem aí essa perspectiva de não passar a denúncia no dia 2, mas ter outra denúncia, enfim. Ficar aí no foco exatamente a denúncia contra o presidente e a crise não passa. E o que mais te chamou a atenção essa semana? Outra coisa interessante também é a seguinte, também, que até a gente não falou na semana passada, que são as repercussões da condenação do ex-presidente Lula na eleição no Rio Grande do Sul. O senador Paulo, os candidatos, os principais nomes do PT, quando são questionados sobre candidatura em 2018, falam basicamente os nomes do ex-governador Tarso Genro, do senador Paulo Paim e do deputado federal Pepe Vargas e o Miguel Rosseto. Também, eventualmente, o Edgar Preto, presidente da Assembleia, e a Manuela. Para o governo do Estado. Para ser candidato do PT ou da frente de esquerda em 2018. O que eu achei interessante é o seguinte, o senador Paulo Paim aqui citou todos esses nomes, mas descartou ele ser candidato. O ex-governador Tarso Genro, na Rádio Guaíba, também citou esses nomes, mas descartou ele ser candidato. Então, e os outros dois nomes, que são o Pepe Vargas e o Rosseto, que aparecem mais, eles eram nomes que poderiam emergir quando assumiram como ministros do núcleo duro da presidente Dilma, mas como o governo Dilma, né, a presidente Dilma caiu, então eles também não tiveram essa exposição, então acho que talvez o PT não tenha candidato em 2018 aqui. Já se comentou isso, seja quem for vai ter que ter um homem muito corajoso, ou uma mulher muito corajosa. E a ti, Fernando, o que... Bom, nós tivemos uma semana de baixas, né, e de lembranças, né? Faz um ano que morreu o nosso querido Danilo Ucha, uma perda sentida até hoje, né? As pessoas comentam. Sim, nas ruas. Né? Faz muita falta na Nós tivemos a morte do vida. Paulo Santana e do ministro o Richelieu da política exterior. Era assessor de assuntos internacionais. Dos governos Lula e da Dilma, mais do Lula, né? Responsável, né? O chanceler era Amorim, né? Era meio quase... Ele era o Marco Aurélio Garcia. Sim, digo, mas ainda sobre o... Ele ditava a regra, mas ele trabalhava nos cordéis, lá atrás, nos bastidores, né? E o Paulo Santana, né,
é indubitavelmente uma figura muito famosa aqui no Rio Grande do Sul, por tudo. Eu acompanhei a carreira dele, a gente se cruzou nos mesmos veículos várias vezes, né? E tínhamos uma relação já mais de 45 anos, algumas histórias boas e outras nem tanto, né? No sentido Mas o Santana, ele era um sujeito curioso, né? Todo mundo, ele vivia falando Paulo e o Pablo e tal. Lá atrás, quando ele e o Lauro Quadros só falavam de futebol, nas respectivas colunas da Zero Hora, o Lauro que veio lá da Caldas Júnior, né? O Lauro foi o primeiro a dizer, vou abrir o leque, para não ficar só no futebol, porque aí isso vai marcando demais, aquele grenalismo gaúcho, aquela coisa toda. O Santana foi um pouco mais tarde. Nos anos 90 ele passou a falar também de outros assuntos, né, fora de futebol, mas sem esquecê-lo. O Santana sentiu que aquela figura, que é quem não se lembra do Santana de cigarro gesticulando no estúdio da televisão, aquilo tudo foi planejado, né, planejado. Então ele foi criando um personagem, uma persona, como eu falei, chamado Pablo. Com o correr do tempo, primeiro os dois, Paulo e Pablo, viveram em harmonia. Depois o Pablo assumiu o Paulo. E às vezes até em conflito o Pablo ganhava sempre, né? Então é curioso como o Santana conseguiu levar isso criativamente, né? Para ser sempre lembrado. Ninguém ficava indiferente ao Paulo Santana, vamos combinar, né? Ninguém. O pró, a favor, contra. Enfim, são essas três. O Marco Aurélio Garcia... Hoje até comentava também que ele também foi jornalista, né? Ele também trabalhou na empresa. Isso, aí que tá. Quando eu entrei, que é gaúcho ele, né? Gaúcho, mas também... O Marco Aurélio Garcia trabalhou, eu já não peguei ele muito, peguei ele mais no finzinho, na Zero Hora, no tempo que era do jornalista Ari de Carvalho. A redação era na 7 de setembro, e o Marco Aurélio estava indo, não me lembro qual o veículo, lá no Rio e São Paulo, né? E sempre foi um homem de esquerda, assumidamente, e daquela época, né, era da esquerda trotskista, né, da Quarta Internacional, e, enfim, essa é a lembrança que eu tenho dele. Depois a gente se cruzava de vez em quando, mas aí ele arranchou em Brasília e deu. Muito bem. Pois é, ele era responsável por essa parte da política internacional numa época em que mas ele trabalhava assim mais, ele não ia para os holofotes, né? O negócio dele era os bastidores, né? Ele que ditava aquela coisa do Itamaraty abrir embaixada em quase, mesmo mais inexpressivo país africano, era tudo pensado pelo Marco Aurélio. E agora o Itamaraty está numa grande crise econômica também, né? Assim, as embaixadas, representações diplomáticas fechou todas muito, se queixando de crise. E outro setor que também está muito afetado. Ontem, nesse almoço lá na ABINE, tinham representantes da universidade que estão fazendo um mapeamento aí da chamada indústria 4.0, que é mais por demanda, mais automatizada, com mais tecnologia da informação. E os professores lá manifestaram o seguinte, que estavam criando, se falou lá de uma frente parlamentar pela indústria eletrônica. Então, incluam nos seus pleitos também a universidade que faz pesquisas nessa área, porque o nosso corte foi de 80%. Então, um professor lá da URGS que trabalha com, né, essa microeletrônica, essas pesquisas, de cada R$5 que a gente recebia, a gente está recebendo 1. Então, além do Itamaraty, aqui que a gente lembrou que tem esse corte de receitas, também na universidade que está brutal esse contingenciamento. E as contas não estão fechando ainda assim, tanto que vai ter aumento de imposto. Sim. Pois é, né? Então tá, gente. Com isso aí a gente encerra mais um Politiquim, agradecendo a audiência e esperando vocês na semana que vem com menos baixas aí na nossa sociedade gaúcha, não é? Muito obrigada pela audiência. Até logo.